ninguém gostou do final de Shingeki no Kyojin? E se você vivesse em um cenário pós-apocalíptico, cercado de zumbis, mas que na verdade esses zumbis são gigantes, né? 10 vezes, 20 vezes maiores que seres humanos normais, e você vive num vilarejo bem pequeno, cercado por muralhas gigantescas, e que de repente esse lugar é cercado por esses gigantes comedores de seres humanos. O que você faria? Basicamente essa é a temática de Shingeki no Kyojin, um anime ali que marcou bastante época, e que eu vou trazer essa discussão aqui, né? Se você não assistiu essa obra, pelo amor de Deus, assista, é uma obra incrível, né? Você pode pensar assim, é desenho, coisa de criança. Não tem nada de criança aqui, isso aqui é uma obra bastante adulta, é uma história muito marcante, é uma história muito complexa, muito densa, e que com certeza vai te marcar, e que ainda assim vai trazer diversas reflexões, que como eu comentei no começo do vídeo, houve ali uma discussão sobre o final, muitas pessoas não gostaram, mas acredito que o final ele foi positivo, eu vou trazer aqui, ainda mais porque me trouxe muitos insights teológicos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, então me deixou com um gosto bem positivo ali, um gosto bem doce na minha boca. Eu fiquei bem satisfeito com o resultado final, embora eu reconheça que teve seus deslizes, algumas coisas ficaram a desejar, como eu vou comentar nesse vídeo, mas bora aqui, eu vou comentar aqui a obra de maneira geral, mas especificamente esse final que se encerrou no domingo agora, e eu vou comentar ali, fazer algumas considerações sobre esse episódio final, esse filme final, e trazer ali algumas considerações teológicas no decorrer do vídeo. Fechou? Então, se você é um membro da Tropa de Exploração, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa comunidade, deixa seu Sasageyo aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha com a galera e bora trocar ideia então sobre Shingeki no Kyojin. Chega comigo! Cara, é difícil a gente não falar sobre Shingeki no Kyojin e não falar da sua história, né? Como que é uma história densa, embora seja um anime, a gente não deixa de negar que é uma coisa bastante adulta, em que há uma discussão ali bem profunda. Ali a gente começa a história acreditando que são só seres humanos tentando sobreviver em meio ali a gigantes comedores de seres humanos, mas a gente percebe ali que aqueles gigantes, na verdade, são representações de armas, né? A gente poderia fazer até um paralelo com Godzilla, que ele é uma representação da bomba atômica no Japão. Então os gigantes aqui no Shingeki no Kyojin também eles têm essa representação de armas de destruição em massa que são usadas ali para oprimir um povo, são usados como armas de guerra, de manipulação e poder e etc. E a história dela vai ter toda a sua complexidade sendo desenvolvida. É claro que conforme a história foi avançando, ela foi se perdendo em alguns pontos, que eu já vou chegar lá, mas a história ela é muito incrível. A gente percebe assim a densidade dessa história no começo, não desse filme que saiu agora, mas daquele que saiu lá no começo do ano, em que a primeira cena é daquele menininho que a gente vê rapidamente um pouco do seu contexto, um pouco da sua vida, a gente se compadece, tem empatia pelo personagem, ele é apresentado ali em alguns minutinhos bem rapidinhos, para então a gente ver o fim triste daquele garoto, e de uma maneira ali bem gore, bem explícita, bem pesada, que você já fica com aquele gosto amargo na boca, você já fica com aquela sensação de rapaz, o negócio tá feio. E é isso que é Shingeki no Kyojin. Isso daqui não é uma obra meramente de entretenimento, mas é uma obra que faz a gente refletir muito sobre a nossa realidade, sobre essa realidade pesada que nos cerca, e por isso que essa obra ela é tão competente, ela marcou tanto a época, né? Além de ela inovar em diversas frentes, ela trouxe ali algumas discussões bem interessantes, muito legais e competentes pra gente refletir e continuar refletindo aí pelos próximos anos, quem sabe. Se a gente fosse falar um pouco da história, né, a gente pode fazer um paralelo até mesmo com o Death Note, que foi um outro anime ali que marcou a época, é um clássico e que trouxe todo esse debate ético, moral sobre quem estava certo, quem estava errado, se era o L, se era o Light, etc, das motivações e tudo. E aqui no Shingeki no Kyojin a gente tem a mesma realidade, em trazer essa discussão, né, do Eren, que é aquele personagem que era chato e irritante, aquele personagem que só gritava e chorava e enchia o saco, e que de repente ele virou o melhor protagonista / antagonista de todos, né? E a gente fica ali com essa discussão toda em volta dele, de será que ele estava certo, será que ele estava errado, e que a gente tem que lembrar aqui, é claro, sobre o que o personagem passou. Então a gente vê aqueles personagens, não só o Eren, mas todo aquele pessoal lá, os Eldianos, que a gente vai descobrir mais pra frente, que eles estão vivendo ali dentro das muralhas, que eles não podem sair, que há titãs assustadores do lado de fora, e que eles não podem sair, eles não têm essa liberdade, eles não podem conhecer o mundo afora, eles têm acesso a livros que comentam do mundo afora, de como ele funciona, de paisagens e de
terrenos, as situações ali que eles nunca viveram, mas que ao mesmo tempo eles não podem conhecer isso, eles não podem conhecer o mundo afora, eles não podem conhecer o mar e coisas parecidas, porque eles estão presos dentro daquelas muralhas, né? Então eles percebem rapidamente que não tem essa liberdade. E aí imagina que depois de anos de luta, sofrimento, sacrifícios, que a gente acompanha isso bem de perto, de toda a dor, de todo o sofrimento que eles passaram por anos, e aí a gente percebe ali que tem uma política interna, um esquema ali também muito pesado, muito complexo acontecendo, mas que quando eles conseguem ali minimamente resolver a situação, quando eles conseguem finalizar os titãs do lado de fora, eles descobrem que existe um mundo imenso ali à volta deles, mas que aquele mundo todo estava contra eles. Que ainda que eles conseguissem sair daquelas muralhas, existiam ali centenas de milhares de seres humanos que na verdade odiavam aquele povo e que queriam eliminados de uma vez por todas. Então imagina você nesse contexto que você só quer ter liberdade, você não quer nada demais, você quer melhor para você, para sua família, para os seus amigos, e que quando você consegue sair ali do seu cativeiro, você descobre que na verdade o mundo é muito pior lá fora do que já estava ali dentro, né? Então imagina a cabeça do Eren, do que passou com ele ali para ele tomar as decisões que ele tomou e etc. Imagina como aquilo mexe com a cabeça da pessoa. E é interessante também que a gente vai descobrir mais para frente, tanto do Reiner, do Bertholdt, da Annie, de como eles também foram manipulados desde a infância, de como eles foram treinados, todos como armas de aniquilação também, e de como eles foram obrigados a fazer o que eles fizeram no começo da obra. Então no começo da obra a gente vê aquele cenário assustador de titãs invadindo aquela ilha, mas bem mais pra frente a gente vai ver o lado deles, né, inseguros, com medos, sem escolha e tendo que realizar aquilo. Então é muito legal, é muito interessante a gente ver essa complexidade, que não é uma obra tão simples, não é tão preto e branco, aqui é o bem, aqui é o mal, não, mas há uma série de discussões, há uma série de situações que refletem essa nossa realidade complexa, que nada é tão simples assim. E aí então a gente vai ter esse nosso protagonista barra antagonista incrível, que com certeza marcou época, né? Apesar dele ser bem irritante no começo, depois da sua transformação, ele se transformou um cara incrível, né? Mesmo ele sendo vilão, é difícil você não gostar dele, né? Ele fica um personagem bem mais denso, mais carrancudo, com uma aura negra, e ele traz ali então o famoso estrondo, esse evento ali de destruição em massa nunca visto, né? De aniquilação total. O desejo dele era realmente cometer ali uma aniquilação em massa de toda a raça humana. E aqui é interessante porque a gente vê essa situação desesperadora que você literalmente não tem como fugir daquilo, né? E aqui a gente pode até pensar de como isso pode refletir um pouco, né? Se a gente fosse forçar um pouco a barra aqui, obviamente, para fazer a nossa primeira aplicação teológica, é de como isso pode refletir um pouco essa realidade do inferno, né? Não só por conta dos gigantes assustadores, mas ali também daquela realidade, daquele calor. Simplesmente você não consegue fugir daqueles gigantes. O calor que eles emanam destruindo tudo que está pela frente deles ali é um cenário realmente assustador, é um cenário muito macabro, em que você fica se imaginando naquela situação e de como aquilo é um absurdo. Você vê aquela cena final em que todos ali estão na beira de um penhasco, aqueles gigantes vindo, e você não tem o que fazer. Eu falo de ser essa representação do inferno justamente mais por conta dessa imagem do calor, né, desse calor sendo expelido, desse calor destruidor, desse calor carbonizando e destruindo tudo que simplesmente se aproxima daquilo. A gente pensa rapidamente na imagem do inferno, em que Jesus ele fala ali que haverá choro e ranger de dentes, né? Ele usa muito essa figura do fogo, onde o fogo não se apaga, o verme não morre. Então a gente pensa bastante que a gente pode fazer esse paralelo de quão assustador, de quão tenebroso pode ser essa realidade, né? Então o inferno não vai ser um lugar ali onde terão demônios torturando seres humanos, muito pelo contrário, porque o inferno é um lugar de punição, inclusive para os próprios demônios, em que as pessoas pecadoras que não aceitaram, que não estão em Cristo Jesus, né, padecerão junto com esses demônios por toda a eternidade. E é claro que há uma discussão teológica do quão literal isso é ou não, mas o que a gente pode pensar é o seguinte: se o céu, se a eternidade, se o paraíso vai ser um lugar em que o mal deixará de existir, né, como diz lá em Apocalipse, em que não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, nem dor, imagina que o inferno é o oposto disso. O inferno é que na verdade o bem não existirá, Deus não estará lá presente, ou pior, na verdade a presença de Deus estará lá na sua face furiosa contra o pecado. É isso que torna o inferno tão terrível, em que o bem não existirá naquele lugar. Então imagine o quão terrível é aquele lugar, imagine o quão assustador também não deve ser um lugar como esse. E aqui em Attack on Titan a gente pode ver, acredito que um vislumbre
de uma coisa que possa se assemelhar um pouquinho só daquilo que deve ser a realidade do inferno, a realidade assustadora do inferno. Mas é claro que quando a gente olha toda essa história do Shingeki no Kyojin, a gente não pode deixar de falar de que realmente como essa história ela foi se perdendo, de como o seu desenrolar foi se enrolando muito, na verdade, né? Com todo o seu desfecho, com todo o seu andamento, começou a ficar muito complexo algumas coisas, e talvez nessa complexidade toda muitas coisas ficaram soltas, muitas pontas ficaram soltas, muitas coisas ficaram confusas, muitas explicações ficaram ruins, enfim, toda aquela história assim de viagem no tempo e etc, e bagunça demais aqui, muitas coisas foram se perdendo ali nesse meio do caminho. E acredito que isso que fez muitas pessoas desgostarem do final, justamente porque as pessoas elas foram percebendo de que a história parece, pelo menos a sensação que eu tive é que ela começou a correr demais ali pro final, e coisas que deveriam ser melhor explicadas, melhor trabalhadas, que a gente precisava de um tempo maior para digerir todas aquelas informações, todos aqueles dados, a gente não teve isso, né? Parece que correu muito para chegar no final ali, e que infelizmente foi um final bem rushado, foi um final que a gente fica com essa sensação assim de, poxa, acho que eu não entendi muito bem, ou então parece que tá faltando muita coisa. Além de algumas coisas, obviamente, bem zoadas que aconteceram ali. Eu vejo bastante gente falando daquela cena do Eric virando o gadão da Mikasa de repente, né, e etc. Mas o grande ponto ali é que a história, no geral, ela foi se perdendo e ela deixou muito a desejar, infelizmente mesmo. E isso que acabou desagradando muitas pessoas com o seu desenrolar, com o desfecho da história. Mas eu não posso deixar aqui de elogiar, claro, de como o Shingeki de maneira geral, mas esse filme aqui no final, ele foi emocionante, ele foi incrível, né? Não foram poucas vezes que meu olho até deu uma suada ali, de que a gente teve uma animação incrível dos nossos animadores da Mappa, as cenas de luta, cenas de ação, da nossa trilha sonora, que é sempre impecável nessa obra, que trouxe uma carga ali emocionante incrível. Esses dois filmes finais, essa parte final, apesar de toda a demora, né, que infelizmente acabou sendo bem ruim, bem negativo para a própria obra, ainda assim a expectativa, assim, o desfecho foi muito incrível. Acredito que valeu muito a pena a espera. E começando a entrar em algumas cenas específicas agora, eu quero comentar primeiro a cena do Zeke, em que a gente tem ali a sua conversão, naquele diálogo que ele tem com Armin ali dentro do caminho. Essa cena ela foi muito boa pra mim. Por um lado, a gente pensando no lado do Zeke, a gente percebe como, assim, de certa forma é bonita a postura dele de querer parar com o progresso da sua própria raça, né? Ou seja, ele tá se sacrificando, ele sacrifica sua prole, ele sacrifica a sua família, a sua raça, para que eles deixem de sofrer, né? Então imagina uma criança ali que desde pequeno só conhece a dor, só conhece o sofrimento, só conhece a maldade que há no mundo, só conhece o lado ruim e feio da humanidade. Imagine ele que cresceu naquele contexto de que ali, na verdade, um grito de desespero, falando, não, vamos pôr um fim a esse povo, a essa raça aqui, porque a gente só sofre. Então é a melhor coisa aqui a gente pôr um fim para tudo. Todo mundo sai ganhando no final, né? O resto do mundo, tanto os Marleyanos como o resto do mundo ali, não vão ter esse povo assustador ali que pode se transformar em titã, e ao mesmo tempo a gente também para de sofrer um pouco, né? Então imagina o grito de desespero do Zeke ali. A posição dele, ela até, não estou falando se ela está certa ou errada, né? Mas estou falando que você olhando para aquela situação, ela é entendível, né? Ela é até, de certa forma, tem ali o seu louvor dessa postura dele de você querer se sacrificar. O problema dessa postura, obviamente, é ele querer impor isso para todos, né? Ele se sacrificar uma possível família e etc, tá tudo bem, mas você querer impor isso para todo mundo, obviamente que é bem problemática essa posição, mas você olhando pelo contexto dele e a postura dele, ali, o sentimento, a vontade dele, você entende como tem o seu louvor ali presente no desejo do Zeke. E aí naquele diálogo, naquela conversa com o Armin, é até engraçado, né, que basicamente ele vira pro Armin assim e fala, rapaz, o desejo por fazer ploc é tão grande assim, você tá tão desesperado assim para se reproduzir, é só nisso que você pensa? Homens dessa idade só pensam nisso? E aí Armin basicamente vai falar pra ele assim, olha, vai pegar aquela florzinha, vai pegar aquela plantinha e vai mostrar pra ele de que como os detalhes eles importam, de que como situações corriqueiras, cotidianas, elas podem trazer tanto significado para a nossa vida, elas podem trazer tanto peso, elas podem dar tanto valor para a nossa vida,
Eu acho que essa cena, por mais simples que ela pareça, ela tem um peso muito grande. Foi, de longe, a minha cena favorita ali no filme, e uma das cenas favoritas no anime todo. Então é uma cena tão simples, mas que ela tem um peso tão grande. O Armin está ensinando uma lição tão valiosa, né? Eu não entendi direito ali porque que o Armin viu como uma folha e o Zeke viu como uma bola, etc. Eu não sei exatamente se foi Ymir que manipulou, enfim. Né? Deixa nos comentários se você tem uma explicação, porque cada um viu aquilo de alguma forma. Mas ainda assim o resultado foi o Zeke olhando ali aquela bola, ele lembrou de pelo menos um momento, né, um dos poucos momentos felizes que ele teve na sua vida, de tanto sofrimento, e ele parou para pensar assim, teve aquele estalo, né, ele se ligou e falou, meu Deus do céu, realmente, né, tem coisas que valem sentido, tem coisas que valem a pena ser vividas, tem coisas que apesar de todo o sofrimento, ainda assim valeria a pena passar por todo o sofrimento para viver esse momento aqui, por mais singelo, por mais simples, por mais cotidiano que seja, ainda assim, é um momento tão gostoso, é um momento tão prazeroso e etc, né? Então, por exemplo, eu até comentei recentemente sobre a questão de você gerar família ou não, sobre o aborto e a dificuldade que é você criar um filho ou não, né? No meu último vídeo falando sobre o Pluto. E o grande ponto é de que os filhos realmente são um gasto, filhos realmente vão exigir muitas coisas de nós, mas que ainda assim, às vezes, são situações singelas. A gente vê um sorriso de uma criança, e a gente vê um te amo, papai, mamãe, e a gente vê aquela criança contando para você empolgada que achou um inseto na rua, trazer para você, mas com um sorriso no rosto, de lado a lado, com uma coisa tão boba, com uma coisa tão do dia a dia, mas mostrando ali que apesar de todo o gasto, de todo o sacrifício, de todo o sofrimento que você passou por aquela criança, ainda assim são momentos singelos, são momentos bobos que fazem valer a pena. É claro que isso aqui é só um exemplo, mas de que em toda a nossa vida nós temos esses momentos, a gente tem essas situações em que a gente se alegra, em que a gente tem deleite. E aqui a gente tem essa verdade teológica importantíssima que a gente precisa resgatar, de que a criação do Senhor, ela é boa. Quando Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, ele olhou para sua criação e viu que ela era boa. A criação, ela não é má, a criação, ela não é ruim. Obviamente que ela está manchada pelo pecado, obviamente que ela está debaixo da maldição do pecado, e a gente tem efeitos negativos, a gente tem efeitos dolorosos em consequência dos nossos pecados e dos pecados dos nossos pais, mas em momento nenhum as escrituras vão dizer que a criação ela deixou de ser boa. Ela está manchada, ela está corrompida, mas ela não deixou de ser boa, e Deus, sendo ele a fonte de todo o bem, ele permite na sua graça comum que nós continuemos a experimentar coisas boas, a experimentar coisas prazerosas aqui nessa criação, né? Então é João Calvino que em um de seus ditos ele fala, né, que a gente come e bebe não só para a gente saciar ali, para a gente ter os nutrientes necessários para a gente continuar a viver, mas a gente come coisas prazerosas, a gente gosta de comer coisas boas, a gente gosta de comer coisas que vão ser prazerosas ao nosso paladar, e Deus se agrada com essas coisas, e Deus quer que a gente tenha prazer sim, nele acima de todas as coisas, mas tendo prazer nele, tendo prazer também diante da face dele nessa criação, e tendo prazer muitas vezes em coisas cotidianas, em coisas do dia a dia. É no sol que nasce todos os dias, é na chuva que cai sobre as nossas cabeças. São coisas cotidianas, mas são coisas maravilhosas, são coisas que nos alegram, são coisas que dão um significado à nossa vida, por mais singelas que elas sejam. E lembra aqui uma fala de Chesterton, falando de como essa monotonia de algumas coisas na criação, elas refletem o desejo do próprio Deus. E a frase do Chesterton ela é muito interessante, que ele vai dizer assim: porque as crianças têm abundante vitalidade, elas sempre dizem, faz de novo. E a pessoa crescida faz de novo quase até morrer. As pessoas adultas não são fortes o bastante para exultar na monotonia, mas talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. É possível que Deus diga cada manhã ao sol, faz de novo, e a cada anoitecer à lua, faz de novo. Pode não ser necessidade automática que todas as margaridas sejam parecidas. Pode ser que Deus tenha feito cada margarida em separado, mas não se canse de criar nenhuma delas em particular. Então aqui nesse momento bem simples de diálogo entre o Armin e o Zeke, a gente tem essa importante e bela lição teológica, né? E aí é claro que depois ali o que acontece também é bem questionável, né? Um dos pontos também de bastante questionamento de como o Zeke ele vai fazer bastante influência, conseguir usar o poder dos titãs e etc ali na batalha e ajudar na batalha que está acontecendo ali do lado de fora do caminho. E aqui, né, basicamente o que eu entendi foi o seguinte: o Eren e a Ymir ali estavam até então usando poderes dos titãs e etc ali para cumprir os objetivos dele, mas pelo que eu entendi, né, deixa aqui nos comentários se você tem uma explicação alternativa
alternativa, se você entendeu melhor essa situação, dá uma luz aqui pra gente. Mas pelo que eu entendi, por mais que o Eren e a Ymir estavam usando ali aquele poder, a Ymir ela tinha uma eterna obediência ao rei Fritz, e o Zeke, ele era ali um dos descendentes talvez mais próximos ou diretos que tinha ali daquela linhagem, e por isso que ela talvez tivesse aí no grau de hierarquia, ela tivesse mais obediência ao Zeke do que ao Eren, né? Num primeiro momento ela não obedece ao Zeke, obedece ao Eren, mas que depois, enfim, é uma passagem bem problemática e que vai trazer bastante discussão ali do que aconteceu, né? Apesar de ser uma cena bem linda, o que aconteceu ali logo na sequência é bem problemático e dá aquele nozinho na cabeça de, ué, por que isso está acontecendo assim? Deveria acontecer dessa forma mesmo? Então é problemático, mas foi bonita a cena. E falando do Levi aqui especificamente, ele continua sendo muito overpower, né? Então um personagem ali que foi explodido, o personagem ali tá todo emendado, todo costurado, mas ainda assim perde uma perna, e mesmo no final do final, ele sem uma perna praticamente, ainda assim, meu, que personagem incrível, lutando ali com sangue nos olhos, arrepiando geral, dando um trabalho lascado, sendo útil até o fim, né, e tendo aquela capacidade de liderança incrível que é digna só dele, mas que ainda assim teve um final bem anticlimático. Ele que tinha ali seu propósito final de vida, eliminar o Zeke, que foi a última ordem que o Erwin deixou para ele, e a gente tem aquele desfecho bem anticlimático. É triste pro personagem, mas que muitas vezes faz a gente refletir sobre a realidade da vida também. Muitas vezes a gente se acha um grande protagonista da nossa própria história, muitas vezes a gente acha especial demais, muitas vezes a gente acha que a gente consegue ter tudo que a gente quer, a hora que a gente quer, muitas vezes a gente se acha ali muito incrível, extraordinário e sensacional, e ali a gente percebe que a realidade do dia a dia às vezes é isso. Ela é seca, ela é sem graça, ela é abrupta e ela deixa a gente realmente com esse gostinho amargo. Às vezes também, mesmo alcançando os nossos propósitos, os nossos objetivos, às vezes a gente alcança aqueles objetivos, mas a gente percebe que não é tudo aquilo que a gente esperava, ou às vezes a gente não alcança os objetivos, a gente fica frustrado e desanimado, mas a realidade é de que, como eu comentei, de que o pecado, em Gênesis 3, quando ele entra, a gente percebe que uma das realidades do pecado é a frustração, é de que a gente vai ter esse sentimento de falta de propósito, esse sentimento de falta de sentido, e que muitas vezes a realidade ela é amarga, por mais que a gente se esforce, ainda assim a terra ela vai produzir cardos e abrolhos, ela vai produzir não aquilo que gostaríamos, mas vai produzir coisas que vão nos machucar, coisas que vão nos deixar desanimados, desamparados e desiludidos muitas vezes. A Mikasa, para mim, ela foi a que ficou mais deslocada ali, porque olha, não é de hoje, né, que eu sempre imaginei realmente que talvez fosse a Mikasa, era a personagem necessária, tinha que ser ela ali para eliminar o Eren no final, né, tinha que ser ela ali para cumprir o objetivo, para acabar com tudo, pela importância ali de que girou todo em torno daquela personagem, por tudo que ela passou, por tudo que ela representa, tinha que ser ela finalizar tudo, mas ainda assim o arco dela foi tão deslocado, era tudo tão fora daquilo, enquanto tava todo mundo com sangue nos olhos, todo mundo lutando para sobreviver, todo mundo ali com tudo, tá lá a Mikasa com aquela cara de choro, tá lá a Mikasa ali com dor de cabeça, aí depois ela vai lá e tem aquela cena bem bizarra dela beijando o Eren, aí ela vai e pega a cabeça dele, fala, eu vou enterrar, vou dar um enterro digno, não sei o que, e aí ficou tudo um negócio tão deslocado ali de toda aquela situação, né, enquanto tava um negócio frenético acontecendo, tiro, porrada e bomba pra todos os lados, tá lá a Mikasa lá, ai meu Eren, ai tadinho, ai deixa eu aqui dar um enterro pra ele, ficou muito deslocado, ficou muito sem graça, ficou muito desanimador, né, infelizmente. Embora, claro, que ela ainda protagonizou uma das melhores cenas de ação ali no finalzinho. A cena que ela acaba com tudo, em que ela entra na boca do Eren, foi simplesmente sensacional. Mas isso não muda o fato de que ela estava muito deslocada para mim. E aí a Ymir também foi um outro problema, né? Porque ela foi uma personagem que ela tinha uma importância gigantesca, que ela era personagem central na história, mas pelo menos a sensação que eu tive, né? Só assistindo o anime, lembrando que eu não li o mangá, que eu não acompanhei o mangá, só vi o anime. A Ymir, assim, a sensação que eu tive, que ela ocupou muito pouco tempo de tela. Que ela deveria ter sido melhor trabalhada, que deveria ser melhor explicada. Então quando contou a história dela, você fica com aquela sensação de, tá, em algum momento a gente vai voltar para a história dela, em algum momento a gente vai revisitar aqui essa história dela e etc, etc, etc. Mas a gente não vê isso acontecendo, a gente não teve tempo para digerir muito bem todas aquelas informações, então foi muita informação e um flashback ali, uma história muito rápida, a gente não conseguiu desenvolver tudo aquilo, a gente não conseguiu digerir tudo aquilo, a gente não conseguiu processar aquele monte de informação que foi jogado
derrotada ali em muito pouco tempo. Sentir que ela, pela importância que ela tem ali na história, que ela foi peça fundamental, central ali, uma das peças centrais ali de todo aquele universo, ela precisava ter um desenvolvimento muito melhor, ela precisava ali ter muito mais tempo de tela pra gente entender melhor daquela personagem. Pelo menos essa é a sensação que eu tive, né? Se você discorda de mim, né, deixa aqui nos comentários, mas essa foi a sensação que eu tive, né? Não sei se quem acompanhou pelo mangá talvez teve um sentimento, uma sensação diferente. No mangá ali você lê quantas vezes quiser, os balões ali, você fica quanto tempo você quiser numa tela. No anime você também pode pausar a qualquer momento, mas o anime ele é um pouco mais rápido, né, do que o mangá. No sentido de que, obviamente, você pode até falar assim, mas eu leio um mangá muito mais rápido, um capítulo de um mangá muito mais rápido que eu assisto um episódio de anime. Sim, mas o episódio de anime que eu quero dizer assim, ele é muito direto, ele é direto e reto, vai ter seus 20 minutos ali e acabou. Dificilmente você vai ficar pausando ali para ficar lendo as legendas, refletindo, etc. Sendo que no mangá não, no mangá você tem muito mais tempo ali de você ler, de você processar, de você digerir, de você ficar bastante tempo numa mesma cena ali, acompanhando os quadros, acompanhando os detalhes, o que está acontecendo. Então talvez se você ler o mangá você teve uma sensação diferente da minha, mas eu assistindo o anime, eu particularmente senti que foi tudo muito rápido ali e que pela importância da personagem, ela precisava ter muito mais tempo de tela pra gente processar ali tudo que envolvia aquela personagem. E o final, então, ficou um negócio muito bizarro, porque a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Uma hora parecia que ela estava do lado do Eren, aí outra hora parecia que ela só queria uma companhia, uma amizade ali de seus descendentes, aí outra hora parecia que ela estava do lado do Zeke, aí outra hora parecia que ela que era vilã ou não, e aí de repente não, mas ela estava olhando na Mikasa, ela estava de olho na Mikasa há muito tempo. Aí, sabe, tem até esse paralelo ali interessante da Mikasa ser aquela que também estava num relacionamento tóxico, assim como a Ymir também estava num relacionamento tóxico, e aí ela acompanhando aquela personagem, ela pôde ver ali na Mikasa esse sinal de libertação, de alguém que amava o Eren, mas que conseguiu pôr um fim naquilo, mesmo amando aquela pessoa, né? Então parece que ela se identificou com a Mikasa e aquilo foi libertador para a personagem, etc. Então, que por mais que isso possa parecer e soar bonito, a sua execução, ela deixou bastante a desejar. Ela foi bem fraquinha. Se ela fosse melhor executada, poderia ser um momento bonito, um momento bem interessante, né? Foi um desfecho interessante. Mas na verdade foi justamente o oposto. A gente fica com essa sensação de... Sabe? Não entendi foi nada. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então é claro que, assim, é interessante a vida dela, o que aconteceu com ela, e toda essa lição sobre relacionamentos abusivos, que é interessante sempre, seja um anime, seja alguma obra da televisão, ela conseguir retratar muito bem o que é um relacionamento, o que se parece um relacionamento abusivo, mostrar como que aquilo é nocivo e fazer talvez pessoas que passam por isso reconhecer ali através de uma obra, reconhecer de que ela está vivendo aquilo, de como ela pode passar por aquilo e ela encontrar conforto em uma obra que ela está assistindo ali, ela possa encontrar conforto para seguir em frente, né? Que é basicamente o que acontece com a Mikasa. Ela amava o Eren, ela nunca deixou de amar o Eren, mas ainda assim ela reconheceu que precisava pôr um fim naquilo, né? Me lembro bastante aquela música Happier, do Marshmello, se não me engano, em que traz essa realidade também. Olha, eu gosto de você, eu amo você, mas a gente precisa pôr um fim nisso. Eu acredito que uma obra que ela passe isso, ela é interessante, ela tem o seu valor, é um assunto importante a ser tratado. Toda obra que faz isso é uma obra digna de louvor, de tentar passar essa mensagem, mas uma vez mais aqui no Shingeki acredito que foi mal feito, foi mal realizado, foi mal executado e infelizmente você fica com mais um sentimento de decepção do que um sentimento de nossa, que lição importante, que retrato, que imagem bonita e importante que está passando pra gente que está assistindo. E aí aqui é um outro problema que na verdade a gente percebe ali, é de como algumas coisas começaram a ser tiradas do nada, né? E acho que isso que também desagradou muitas pessoas. Então, por exemplo, é o Falco de repente aprendendo a voar com uma explicação ali que... Eu até vi pessoas ali tentando explicar, não, mas isso foi mostrado na obra, foi explicado assim no passado, não sei o que. É tipo... Não, sabe? Foi um negócio muito forçado ali. Foi aquele poder ali que saiu do nada, que veio do nada, surgiu do nada. Muitas coisas assim. Então a Titã Carroceira é legal. A gente vê ela não só carregando ali pessoas e etc. e armas, que a gente só vê ela andando pra cima e pra baixo. Mas a gente vê que ela tinha uma habilidade de luta bem interessante, bem incrível. Mas ainda assim, ela se transformando ali centenas de vezes, uma em seguida da outra. Foi um negócio também tirado do nada, muito forçado. Pô, ninguém conseguiu fazer isso até agora. Então de repente ela, nos 45 segundos do tempo, ela tem essa habilidade
humanidade se transformar infinitas vezes. Então você fica tipo, poxa, muita coisa que começou aí no final que começou a surgir do nada e etc. E olha, eu acredito que o final ele poderia ter sido muito melhor, infinitamente melhor, né? Então aquela cena final desesperadora em que aquela minhoquinha lá solta fumaça e faz todo mundo virar titã. Meu, que cena desesperadora. Foi uma outra cena assim que meu olho deu aquela suada assim e você sente o desespero dos personagens. Meu Deus, eu tô dando a minha vida aqui nessa luta para salvar o mundo e mesmo ali entregando minha vida, dando, sabe, suando frio, gastando minha última energia aqui. Eu não tenho sossego, não tenho paz. Aquele negócio de que pior que tá não fica, a gente vê que dá pra ficar pior sim. E todo mundo ali, os parentes, quando a gente acha que tava acabando, que tava tudo bem, de repente todo mundo vira titã. E aí você fala, putz, quando você acha que realmente não poderia piorar, nossa, olha o que aconteceu. Então foi uma situação, uma cena muito desesperadora, mas que ela foi resolvida assim, puf, muito fácil. Daqui a pouco todo mundo voltou a ser humano e nossa, que legal. E eu acredito que foi uma cena que, obviamente, né, nossa, como você tem um coração negro, né, tá querendo que todo mundo virasse titã ali, que todo mundo acabasse sozinho, sem ninguém. Não é esse o ponto, mas acredito que a obra ela tem que ir até as últimas consequências, né, pra gente não ficar com aquele sentimento também que eu fui enganado, que eu fui tapeado, né. Porque foi basicamente o que aconteceu aqui. A gente vê aquela situação desesperadora e a gente sente ali a dor dos personagens, mas de repente daqui a segundos, nossa, tudo se resolveu e na verdade, olha só que pegadinha, tudo voltou ao normal. E foi uma sensação assim que é bem desanimadora também. Acredito que a gente tem um final ali que literalmente todo mundo foi transformado em titã, que sobraram pouquíssimas pessoas dos personagens principais, eliminar aquele tanto de personagem central e principal na obra de uma vez só, era uma atitude bem corajosa e acredito que elevaria muito o final da obra, né? Pelo menos pra mim, né? Você pode falar que eu tenho um coração negro, mas essa é a sensação que eu tenho, né? Se você tem um coração negro igual o meu, então já deixa nos comentários aqui também. Mas eu achei legal dessa luta em que o Eren, ele consegue usar o poder de todos os titãs. O Eren, daqui a pouco eu vou entrar nele, mas, meu, ele virou um personagem absurdo ali também. Ele tinha o poder de todos os titãs, ele conseguia ele invocar todos os 9 titãs originais, fora uma outra série de titãs, e ele conseguia invocá-los infinitamente, indefinidamente, várias vezes, e como eles representaram um desafio de verdade. Então eram os personagens randoms ali, em preto e branco, ali um monte de massinha, mas ainda assim eram uns randoms aleatórios que só estão ali pra cumprir tabela, só pra preencher espaço. Muito pelo contrário, eles representaram um perigo real, a gente sentiu o desespero daquela situação. Então, nossa, que ponto positivo aqui também, a gente ter aquele poder ali sendo executado, a gente vê aquele monte de random, mas que não são randoms aleatórios, mas que na verdade eram inimigos ali, que dificultaram muito aquele final e que tornaram a situação ainda mais desesperadora. Mas uma coisa que me incomodou aqui, no finalzinho, depois que eles conseguem acabar ali com o Eren, com a ameaça toda, em que tem aquele diálogo do Armin com o Eren, e que todos ali têm acesso àquelas mensagens, àquela conversa, ou os planos do Eren sendo revelado para todos, e aí todo mundo ficando mó tranquilo, assim, sorridente no final, né? Eu fiquei um pouco incomodado com essa cena. Não dá pra falar exatamente que eles perdoaram o Eren, mas aquele sentimento de leveza ali, tipo, nossa, esse Eren era um zoão mesmo, né? Como esse Eren é um brincalhão, eliminou 80% da humanidade, mas nossa, como eu queria ter conversado com ele, tomado um café com ele, como ele é um fanfarrão, né? Tipo, me incomodou muito essa cena final ali. Eu acredito que não se encaixou muito bem com o peso ali do que acabou de acontecer, né? O Eren acabou de falar que ele eliminou 80% da humanidade. E a galera ali toda, meu Deus, como esse Eren aí é barra pesada, né? Acredito que também não se encaixou muito bem aquela cena. Mas aí agora falando exatamente do Eren. Meu Deus do céu, o Eren, ele se tornou uma divindade. O Eren, ele se tornou uma força da natureza. Ele se tornou uma divindade, tanto que ele mesmo fala, nossa, ele fala passado, presente e futuro, pra mim não tem distinção. É tudo uma coisa só. Então o Eren praticamente ele se tornou um deus ali. E é engraçado ele contando do plano dele, porque ele basicamente virou um Doutor Estranho. 14 mil possibilidades, né? E ele enxergando o mais interessante, etc. E cara, o Eren, assim, é incrível, a gente vê o poder dele, ele usando os titãs, tudo também, tanto que eu vi algumas pessoas reclamando disso, de como a finalização do Eren não fazia sentido nenhum, só com aquela meia dúzia de dinamites, que ele não deveria ter sido eliminado tão fácil assim, porque realmente ele virou um monstro, uma força da natureza imparável, imbatível. Ele representou a dificuldade, obviamente, mas no final, a morte dele foi um negócio, de certa forma, fácil, né? Comparado ao tanto que ele representava de perigo, a finalização dele, ela foi um pouco fácil de
demais. A execução final foi muito fácil, né? Então isso desagradou um número de pessoas. Ele, pelo tamanho do perigo, por ser tanto poder com o personagem, mas ele ser finalizado de uma maneira tão fácil. Lembrou um pouco até o final do primeiro Esquadrão Suicida, que eles criaram ali um vilão imbatível que de repente também com a mera força da motivação ele foi finalizado. Mas aí a gente chega nessa questão final então, dos planos do Eren, em que ele diz que olha, eu fiz isso daqui, né, queria um futuro melhor para vocês, e etc. E eu vi que no futuro, por mais que eu fizesse, por mais que eu tentasse, ainda assim o resultado seria o mesmo, de que os seres humanos eles continuariam se odiando, por mais que quando ele finalizou ali 80% da população, ele diz ali que os povos eles ficaram equiparados, né? Então seria uma guerra justa, segundo as palavras dele, se eles fossem se opor um ao outro. Mas ele disse que não importa o quanto ele tentasse, as guerras continuariam, o ódio, a discriminação continuaria, e não importa o que ele fizesse, né? As guerras, toda essa perseguição, toda essa violência, ela continuaria sem fim dali pra frente, não importa o que ele fizesse. E aqui, de novo, nossa, que coração negro, não é esse o ponto, mas eu acredito que a gente percebe aqui a doutrina que eu sempre falo aqui nos meus vídeos também da depravação total do ser humano, no sentido em de que o mal, o pecado habita em nós, em que sem a graça do Senhor, sem a graça de Jesus Cristo, nós podemos, não necessariamente vamos nos tornar, mas todos nós podemos nos tornar pessoas horríveis e terríveis. Muitas vezes nós cometemos coisas que nós nos envergonhamos mais pra frente. Todos nós olhamos para a realidade à nossa volta e a gente vê que só há maldade, que só há desgraça, que só há coisa ruim que nos rodeia. A gente vê esse ciclo de ódio, violência, discriminação, sem fim, guerras, lutas, batalhas, tudo isso não acaba. E a gente fica com essa sensação, sempre com esse gostinho de que as coisas não eram para ser assim, de que a gente espera por um lugar melhor, que a gente espera por um mundo melhor, e de que a criação ela não era para ser assim, porque de fato a criação boa do Senhor, ela foi criada sem o pecado, e o pecado ele é um intruso, por assim dizer. Então obviamente a gente vai ter esse sentimento de, nossa, não era para as coisas serem desse jeito. E aqui em Shingeki no Kyojin, de novo, a gente vê essa maldade humana não só no ciclo de violência ali entre Eldianos e Marleyanos, não só no uso dos titãs, que são essas armas de destruição em massa, mas que ainda assim, mesmo futuramente, mesmo com todo aquele desfecho, mesmo com eles parando ali uma ameaça iminente, global, você achando que depois de tudo aquilo a humanidade se juntaria, que teria um final feliz, que teria um final bonitinho, que todo mundo se amaria, que acabaria a discriminação, que acabaria a violência, todo mundo ia perceber que eles deviam se unir e que manter ali aquela discriminação, aquela violência não fazia sentido, etc. E na verdade não. Na verdade, depois daquilo, logo na sequência, a gente já vê um virando contra o outro, a gente vê que a discriminação, a gente vê grupos de terroristas, grupos reacionários surgindo, a gente vê pessoas insatisfeitas com o resultado final, a gente vê os nossos protagonistas ali sendo emissários de paz, tentando alcançar, tentando contar a história, tentando convencer as pessoas, tentando fazer tratados de paz, e por mais que pareça que a mensagem ali é positiva, os personagens principais têm esperança e etc., a gente sabe e a gente vê pouco tempo depois que o resultado final não foi esse. A gente vê que as cidades elas continuaram evoluindo, mas que as guerras continuaram existindo, de tal forma que ali, em tempos depois, as guerras elas continuaram, e não só continuaram, como a gente vê uma quase nova extinção de toda a humanidade. Então a gente tem um final ruim em Shingeki no Kyojin, a gente pode falar isso. Um final tão ruim que os momentos finais, que a gente vê aquela criancinha com um cachorro indo para a árvore em que a cabeça do Eren foi enterrada, e tudo dá a entender então que todo aquele ciclo vai reiniciar, de que talvez uma nova minhoca daquela saia ali daquela árvore, assim como aconteceu com o Ymir, e que dê poder àquela criança, e todo esse alvoroço, todos os titãs voltem, toda a guerra, toda a luta, toda a batalha, tudo aquilo volte, porque o problema está na humanidade, e fora de nós, né, realmente não há esperança. Como diz o autor de Eclesiastes, a vida debaixo dessa terra, a vida debaixo do sol, ou seja, essa vida em que o sol é o limite, em que o céu é o limite, em que não há nada além dessa criação, dessa terra material, uma terra em que Deus não exista, é uma terra sem esperança, é uma terra desesperadora, é uma terra em que nada faz sentido, é uma terra que, como diz o nosso pregador lá em Eclesiastes, é uma terra de vaidades, é vaidade de vaidades, nada faz sentido,
tudo é vazio. E se o céu é o limite, se essa terra é tudo que existe, então ai de nós somos os mais miseráveis. Comamos e bobamos, porque amanhã morreremos. Mas graças a Deus que Deus existe, graças a Deus que Jesus Cristo foi enviado ao mundo e que graças a Deus que nós temos sim esperança fora de nós temos sim redenção, nós temos sim um Salvador que veio nos encontrar e que só por meio dele, né, que todas as coisas são feitas novas nele, é que a gente tem esperança, em que a gente tem a nova criação, é que a gente vê o fim da maldade, o fim do pecado, né, o mundo, a carne e o diabo sendo derrotados, sendo destroçados no madeiro, em que quando Cristo ele padece na cruz, todos os nossos inimigos são ali humilhados e a gente tem nova vida, a gente tem vitória e a gente tem esperança de um mundo, né, desse paraíso que outrora foi perdido. Nós temos um novo paraíso prometido em Cristo Jesus. É Ele mesmo que diz que vai deixar uma morada preparada para nós, para aqueles que estão neles, para aqueles que são seus filhos, para aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador. Então é isso, gente. Esses foram os meus comentários sobre Shingeki no Kyojin, essas foram as minhas explicações teológicas. E você assistiu até aqui? Já deixa nos comentários se você assistiu o vídeo todo, o que você acha, o que você entendeu, se você curtiu, se você concorda, discorda. Vamos manter um diálogo aí respeitoso aqui nos comentários. Mas se você teve algum insight teológico também, se você teve algum aprendizado, bora continuar batendo um papo aqui nos comentários. Né? Te convido de novo a curtir, comentar, compartilhar o vídeo, a você se inscrever no canal para que a gente possa continuar trocando ideia e falando sobre a palavra de Deus em obras cinematográficas, sobre a criação à nossa volta. Fechou? Então fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima e tchau. Abraço!